Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos, professor Rodrigo aqui. Agora com o nosso capítulo 2, Construção do Território Americano. Vamos falar aqui hoje sobre como o território do continente americano, os países, a organização política, acabou se formando ao longo dos últimos 500 anos, os últimos séculos. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre a construção do espaço geográfico, tanto da América do Norte, da América Central e também da América do Sul. Falaremos ali sobre as regionalizações do continente americano, critério geográfico, critério histórico, cultural. Falaremos sobre os povos pré-colombianos, povos que estavam aqui antes da chegada dos europeus, e também falaremos sobre como essas nações do continente americano se tornaram independentes de suas metrópoles europeias. Então, primeiramente, vamos começando aqui falando a respeito dos critérios de regionalização do continente americano, ou seja, os critérios de divisão. O primeiro aqui é o critério histórico, que tem a ver com a colonização desses territórios por países europeus. Primeiro aqui a gente acaba dividindo o continente americano em duas grandes regiões, a América Anglo-Saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, que foi colonizada principalmente pelos ingleses e por franceses, ali principalmente os franceses na região do Rio São Lourenço, lá no Canadá, entre outras regiões, e a América Latina, que acabou sendo colonizada por povos principalmente espanhóis e portugueses, e é formada pelo México, pelos países da América Central e pelos países da América do Sul. Continuando aqui, temos outro critério, que é o critério físico-geográfico. Temos a América do Norte, que está ao norte do continente americano, México, Canadá e Estados Unidos, além da Groenlândia. Temos a América Central, que está dividida em América Insular e a América Central Continental, e a América do Sul, que são os países ali mais na porção sul do continente americano. Primeiramente aqui vamos falar sobre os povos originários do continente americano, os povos que estavam aqui antes da chegada dos povos europeus. Essa ação ela é bem antiga, né? Estima-se que quando os europeus chegavam, o continente americano tinha ali cerca de 2.200 línguas diferentes faladas pelos inúmeros povos do continente. A seguir vamos acabar falando um pouquinho sobre as chamadas algumas das civilizações pré-colombianas, povos que existiam aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo e sua comitiva ali em 1492. Primeiramente aqui, vamos estar falando sobre os indígenas norte-americanos, os povos que ocuparam ali, principalmente o território do atual Estados Unidos e também do território canadense. Digamos ali destaque para os povos Cherokees, os Apaches, os Lakotas, os Sioux. Destacamos também no próprio Canadá alguns grupos como os Inuits, né, conhecidos também como Esquimós, entre outros povos que ocupavam ali a área da América do Norte. Na América Central e também na América do Norte, o sul da América do Norte, temos ali destaque para os povos mexicas, ou mais conhecidos como astecas, que ocupavam parte ali do que seria a parte central do território do atual México. Eles tinham organização social bem complexa, né, bem importante ali, uma grande estrutura política, além de avançados conhecimentos de engenharia, astronomia, de agricultura. Ali já no sul da América do Norte e já na América Central são os povos maias, né, uma civilização que ocupava principalmente a península de Yucatán, que hoje é território do México e de outros países ali da América Central, como Belize, como Guatemala e El Salvador. Era um povo que chegou a ter ali um grande protagonismo na época, mas que até antes mesmo da chegada dos povos europeus, já era uma civilização que se encontrava em declínio ali. Outro grupo de povos muito importantes são os chamados povos incas. A civilização inca que se desenvolveu na América do Sul, nos territórios de hoje, que são os países como Bolívia, Peru, Equador, ao norte do Chile, assim como
declínio que aconteceu com os astecas, né, com os mexicas, a civilização inca, que após a chegada dos espanhóis, principalmente pelo contato ali e muitas vezes por doenças trazidas por esses povos, por esses colonizadores, acabou levando ao declínio da civilização, inca. Porém, os descendentes, né, a raiz genética desse povo e muitas coisas relacionadas à cultura desses povos acabam estando presentes ainda hoje nas populações desses países. Ou seja, muito assim como aconteceu principalmente com a influência dos mexicas, dos astecas, as populações desses países da América, tanto Central quanto América do Sul, ainda tem muito dessa influência da carga genética, da carga cultural desses povos pré-colombianos. Por fim, chegamos ao território do atual Brasil, onde os diversos povos indígenas brasileiros acabavam ocupando todo o território nacional, né? Os principais grupos acabam sendo os tupi-guaranis, os jés, os tupinambás, os cariris, os charuás, claro, com culturas, com nações diferentes, conforme os povos regionais.